Em um mundo de luxo e poder, uma milionária chamada Ana foi brutalmente humilhada por Roberto, um homem sem escrúpulos e com um passado suspeito. Mas, naquele momento, uma testemunha silenciosa presenciou a cena e algo dentro dela se acendeu. Inspirada pelas suas próprias lutas e movida por uma sede de justiça, essa mulher iniciou uma jornada que a transformaria em uma voz para milhares de outras. Seja bem-vindo ao canal Sombras do Amor. Mariana observava a cena com desgosto. O milionário, Roberto, sorria com superioridade enquanto humilhava sua funcionária, Ana, diante de uma plateia de empresários e investidores. A jovem, visivelmente abalada, tentava se defender, mas Roberto não a deixava falar. A plateia, em sua maioria, assistia a cena com indiferença, alguns até rindo. Mariana sentiu uma raiva familiar crescer dentro de si. Lembro-use de sua própria experiência, anos atrás, quando também foi vítima de injustiça e humilhação. Seu olhar se fixou em Ana, e por um momento viu a si mesma no lugar daquela jovem. Será que ela também vai acabar como eu? Pensou Mariana, uma mistura de dor e determinação aflorando. A humilhação pública de Ana a fez questionar se estava pronta para enfrentar novamente os monstros do passado ou se permitiria que a escuridão a consumisse. Enquanto Roberto continuava sua diatribe, Mariana notou algo peculiar em Ana, um brilho nos olhos, um lampejo de resistência. Isso a fez hesitar entre se entregar à sua própria escuridão ou se abrir para a possibilidade de ajudar outra pessoa a encontrar redenção. Mariana observa cuidadosamente Ana. Apesar da humilhação, não desvia o olhar de Roberto. Seu rosto pálido contrasta com o brilho nos olhos, uma determinação que Mariana não consegue ignorar. Ela se pergunta, o que a mantém firme? Enquanto a plateia começa a se dispersar, Mariana nota que Ana não se move, como se esperasse algo ou alguém. Sem tirar os olhos de Ana, Mariana sente um conflito interno. Ajudar ou se afastar? A dor do passado a impulsiona a agir, mas o medo de se expor novamente a trava. No entanto, aquele brilho nos olhos de Ana a atrai, a desafia a dar um passo em frente. Mariana aproxima-se de Ana, que ainda tentava disfarçar as lágrimas. Você está bem? Perguntou, com uma voz suave, mas firme. Ana assentiu, sem confiar na própria voz. Enquanto conversavam, Mariana notou um detalhe estranho. Roberto parecia ter mencionado um projeto específico durante a humilhação. Algo sobre uma reestruturação que parecia mais uma tática de pressão do que uma real necessidade empresarial. Intrigada, Mariana decidiu investigar. Passou a noite vasculhando documentos e relatórios da empresa, onde trabalhava como gerente financeira. Descobriu irregularidades nas finanças de Roberto, referentes ao projeto mencionado. Percebendo que Ana estava envolvida nesse projeto, Mariana sentiu um calombo na consciência. Estaria Ana sendo usada como exemplo para algo mais profundo? A raiva e a sensação de injustiça reacenderam em Mariana, agora com uma nova direção: descobrir a verdade e fazer justiça. Mariana decide investigar mais a fundo as irregularidades financeiras de Roberto. Ela passa horas diante do computador, analisando documento e relatórios, enquanto sua mente revisita a humilhação de Ana e as suas próprias experiências de injustiça. A raiva e a determinação a impulsionam a seguir em frente. À medida que aprofunda sua investigação, Mariana percebe que está colocando em risco sua própria segurança. Ela começa a se sentir vulnerável, mas não pode parar agora. Sua obsessão pela verdade a consome. Em meio à pesquisa, Mariana encontra uma foto de Roberto ao lado de um homem misterioso. Ela se pergunta quem é ele e qual é o seu envolvimento com Roberto. A curiosidade a leva a querer descobrir mais sobre esse homem e seu papel no esquema. Mariana sabe que precisa ser cuidadosa, mas sua sede de justiça a faz planejar sua próxima jogada. Ela começa a elaborar um plano para se defender e também para proteger Ana, caso ela esteja em perigo. A escuridão do passado a cerca, mas ela se recusa a se deixar levar por ela. Em vez disso, busca forças para seguir em frente e fazer justiça. Mariana passa a noite em claro, analisando o documento e elaborando estratégias. Seu olhar determinado reflete a batalha interna, entre a sede de vingança e o desejo de proteger Ana. Decide procurar aliados. Começa a fazer uma lista de possíveis apoiadores. Pensa em colegas de trabalho, amigos e até mesmo em estranhos que possam ter informações sobre Roberto. Síntese vulnerável, mas a raiva e a determinação a impulsionam. Começa a digitar uma mensagem em seu telefone. Hesita. Depois envia. Preciso de ajuda. Ana está em perigo. Mariana enviou a mensagem com uma sensação de urgência, mas também de receio. Quem poderia confiar? Enquanto aguardava uma resposta, ela continuou a investigar, determinada a desvendar a verdade sobre Roberto e seu projeto de reestruturação. A cada nova descoberta, sua raiva crescia,
mas também sua paranoia. Estava sendo observada, sua casa, seu trabalho, tudo parecia normal, mas a sensação de perigo era constante. A mensagem foi respondida por um número desconhecido. Encontre no café da esquina às 20h. Vem sozinha. O coração de Mariana acelerou. Quem era? Um aliado ou um inimigo? A dúvida a atormentava, mas sua determinação a impulsionou a ir. Às 20h, sentada no café, ela esperava com uma mistura de medo e expectativa. A porta se abriu, e um homem de meia idade, com um olhar sério, se aproximou. Mariana, perguntou. Ela assentiu. Sou um amigo de Ana. Precisamos conversar. Mariana entrou na sala de reunião com confiança, mas seu olhar se fixou em Roberto, o homem que havia humilhado Ana. Seu chefe, um homem de meia idade e semblante sério, iniciou a reunião, mas Mariana não conseguiu disfarçar sua repulsa. Quando Roberto começou a falar, ela o interrompeu, sua voz firme. Desculpe, senhor, mas preciso corrigir alguns pontos sobre o projeto de reestruturação. Há informações que não batem. Roberto a encarou, surpreso e hostil. O chefe de Mariana franziu a testa, pedindo que ela explicasse. Mariana apresentou fatos e números revelando discrepâncias financeiras. A sala silenciou, e Roberto se levantou, rosto vermelho. Você está questionando minha integridade, ele ameaçou. Mariana sustentou o olhar, desafiadora. Estou questionando os fatos, senhor. A reunião terminou em um clima tenso, e Mariana sentiu um arrepio. Havia declarado guerra. Mariana sentiu um misto de emoções após a reunião tensa com Roberto e seu chefe. A adrenalina ainda corria em suas veias, mas agora dava lugar a uma sensação de exposição e vulnerabilidade. Ela sabia que havia dado um passo importante, mas também perigoso. Ao sair do prédio, foi abordada por jornalistas que já estavam cientes das irregularidades financeiras de Roberto. Eles a cercaram, fazendo perguntas sobre o caso. Mariana, com sua determinação e coragem, decidiu falar abertamente sobre o que havia descoberto. Eu não posso mais ficar calada, disse ela, firme. Roberto está destruindo vidas e enganando a todos com sua fachada de empresário respeitável. As palavras de Mariana ecoaram nas páginas dos jornais e nas redes sociais, fazendo com que seu rosto se tornasse sinônimo de coragem e luta por justiça. O reconhecimento público a fez sentir-se ao mesmo tempo lisonjeada e assustada. Ela sabia que, agora, estava mais visível e vulnerável às represálias. Enquanto enfrentava as câmeras e as perguntas, Mariana não pôde deixar de pensar em Ana, na funcionária que havia sido humilhada e que a inspirou a agir. Ela se perguntou se Ana estava segura e se a decisão de expor Roberto havia sido a certa. A noite chegou, e Mariana se sentou sozinha em seu apartamento, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. A sensação de redenção começou a surgir, mas também a consciência de que a batalha estava longe de ser vencida. Ela olhou para a foto de Roberto ao lado do homem misterioso e sentiu uma determinação renovada. Ainda havia muito a ser descoberto e combatido. Mariana se sentia como se tivesse cruzado uma linha. Agora era público que sua luta contra Roberto havia se tornado uma causa pessoal. A mídia destacava como uma heroína, mas ela sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Enquanto enfrentava as câmeras, sua mente não deixava de pensar em Ana, cuja expressão de humilhação ainda perseguia. Ela decidiu tomar medidas para garantir a segurança de Ana, providenciando um local seguro para que pudesse se proteger de possíveis represálias. Em meio a esse turbilhão, Mariana começou a questionar se sua sede de justiça estava consumindo, deixando vulnerável à escuridão que prometera nunca abraçar. No silêncio de sua noite, Mariana encontrou forças para refletir sobre suas ações. A raiva e a determinação que a impulsionaram até agora davam lugar a dúvidas e medos. Ainda assim, ela sabia que não podia recuar. Com um olhar determinado, Mariana decidiu continuar sua jornada, transformando a humilhação em força, não apenas para si, mas também para Ana e para todos os que haviam sido injustiçados. Mariana se tornava um símbolo de resistência para muitas mulheres que haviam passado por situações semelhantes. Em suas entrevistas, ela compartilhava sua dor e sua luta, inspirando outras a não se calarem. Ana, em particular, encontrava em Mariana uma fonte de força e motivação. Juntas, elas começavam a construir uma rede de apoio, com mais mulheres se manifestando sobre suas próprias experiências de injustiça. No entanto, à medida que Mariana se aproximava de seu objetivo, ela começava a questionar se a busca por vingança estava consumindo. Ela se sentia dividida entre a necessidade de justiça e o risco de se perder na escuridão. A imprensa a apelidava de a Vingadora Silenciosa. E embora isso a fortalecesse, também a perturbava. Estava se tornando uma figura pública,
Mas a que custo? Mariana refletia sobre suas ações, pensando em como poderia equilibrar sua sede de justiça com a possibilidade de se abrir ao amor e à redenção. A presença de um homem em sua vida, que a apoiava e a compreendia, começava a se fazer sentir como uma necessidade. Mas, poderia ela confiar em alguém novamente? A ferida do passado ainda era dolorosa. Mariana se sentou em seu escritório, olhando para a cidade através da janela, sentindo o peso de suas ações. A exposição de Roberto havia gerado uma onda de apoio de mulheres que se identificaram com sua luta. No entanto, ela não pôde deixar de se questionar se havia se tornado aquilo que odiava, uma pessoa consumida pela sede de vingança. Seus pensamentos foram interrompidos por uma mensagem de Ana. Precisamos conversar, dizia. Mariana sentiu um arrepio na espinha. O que Ana queria discutir? A investigação, a exposição ou algo mais? Ela decidiu se encontrar com Ana em um café discreto. Ao chegar ao local, Mariana viu Ana já sentada, com uma expressão séria. Eu estou com medo, Mariana, disse Ana, sua voz tremendo. Roberto não vai deixar isso barato. Ele vai tentar me atingir. Mariana segurou a mão de Ana, oferecendo conforto. Eu vou protegê-lo, disse. Juntas, podemos fazer isso. Mas, enquanto olhava para Ana, Mariana não pôde evitar se perguntar se estava fazendo a coisa certa. Estava usando sua raiva para proteger Ana ou estava apenas alimentando sua própria sede de vingança? A linha entre justiça e vingança estava cada vez mais tênue. Mariana enfrentou as consequências de suas ações, e agora era vista como uma líder na luta contra a injustiça. Sua rede de apoio cresceu, e Ana se tornou uma aliada próxima. No entanto, a linha tênue entre vingança e justiça começou a se borrar. Enquanto se preparava para uma entrevista em um programa de TV, Mariana sentiu um aperto no estômago. A imagem de Roberto, humilhando Ana, ainda a perseguia. Ela se perguntou se estava se tornando uma máquina de guerra, movida apenas pela sede de vingança. No estúdio, Mariana enfrentou perguntas duras, mas seu discurso foi firme. Ela denunciou a corrupção e a opressão, inspirando muitas mulheres a se levantarem. Após a entrevista, foi abordada por admiradoras, que a agradeceram por ter voz. Mas, ao sair do estúdio, foi surpreendida por um olhar conhecido, o homem misterioso que a havia ajudado. Ele se aproximou e sussurrou: "Você está sendo observada, Mariana, Kids", e desapareceu. Mariana sentiu um arrepio. Quem era aquele homem? E o que ele queria dela? A paranoia começou a se instalar. Estava realmente sozinha nessa luta. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu a essa incrível jornada de Mariana. Sua coragem e determinação mostram que, juntos, podemos fazer a diferença. Se você gostou dessa história, explore outros vídeos do nosso canal, cheios de emoções e reviravoltas. E não se esqueça, nos vemos no próximo mergulho nas sombras do amor.